Bom dia, boa noite, boa madrugada, boa tarde, para quem estiver assistindo a aula gravada. Sou o professor Juan Santos, vamos falar aqui de Estatuto do Magistério. Dentro do Estatuto do Magistério, eu destaco esses tópicos aqui, para a prova. É importante saber os objetivos, é importante saber os princípios do Estatuto do Magistério, é importante saber os conceitos básicos, é importante saber a constituição da carreira, é importante saber do estágio probatório, é importante saber das férias, é importante saber das gratificações, do sistema modular, principalmente tem que saber sobre o desenvolvimento na carreira, é importante saber sobre promoção e progressão, sobre progressão horizontal e vertical e sobre os deveres dos servidores que compõem a carreira do magistério. Então, vamos logo ver quem são esses servidores que compõem a carreira do magistério. Vamos falar da constituição da carreira. A gente ouve falar em Estatuto do Magistério, a gente pensa, é o Estatuto do Professor. Aí chega lá o cuidador e fala assim, não, o cuidador tem a sua própria lei. Essa aqui é a lei do professor. Não é bem assim. Não é só o professor que pertence a essa carreira, né? Essa carreira é constituída por mais cargos, além do cargo de professor. Tá? E por mais atividades, além da atividade de docência. Então, a gente pensa assim, o Estatuto do Magistério, então, é a lei do professor que trata de docência. Não, é a lei do professor, trata de docência, mas essa lei também trata de outros cargos que exercem outras atividades diferentes de docência. Atividade administrativa, por exemplo, exercida pelo cargo, né, de um especialista em educação, pelo cargo de cuidador, por exemplo, de analista educacional, de auxiliar educacional, uma atividade administrativa exercida por um cargo desse, por um servidor ocupante de um cargo desse, também está dentro do Estatuto do Magistério. Então, para a gente desmistificar isso e parar de pensar que só o professor pertence à carreira, né, regida pelo Estatuto do Magistério, vamos aqui para o artigo 8º. Muito forte isso aqui para a prova. Esse artigo 8º tem que estar na tua parede. Você precisa conhecer esse rol. Se possível, decorar. Mas se não for possível decorar, você coloca na parede todo dia, dá uma lida. Quando passar ali, você gasta 5 segundos para ler isso. Chegar no dia, você vai lembrar dos cargos, sem problema nenhum. Então, integra o quadro de pessoal permanente do Executivo do Estado do Amapá a carreira dos profissionais da educação. Então, existe a carreira dos profissionais da educação. São vários cargos que pertencem à carreira de profissionais da educação, não só o cargo de professor da educação básica. Constituída pelos seguintes cargos efetivos. Cargos efetivos são aqueles que você só ingressa mediante concurso público. Então, tá aqui eles. Vamos lá. Primeiro cargo que pertence à carreira de profissional da educação, o cargo de professor da educação básica e professor da educação profissional, né? Existem esses dois cargos. Eu acredito que nesse edital só tem a vaga para professor da educação básica, né? Acho que não tem. Vê alguma vaga para professor da educação profissional? Eu acredito que não. Não. Mas existe o cargo de professor da educação profissional e existe o cargo de professor da educação básica. Existe o cargo de pedagogo, que também pertence a essa carreira de profissionais da educação. Existe o cargo de especialista em educação, mais abaixo ele vai detalhar quais são essas especialidades. A gente vai ver que existem várias especialidades, né, profissionais que vão atuar na educação que pertencem a outras especialidades que não seja de professor. Auxiliar educacional também é um cargo que pertence a essa carreira. O tradutor, intérprete de Libras, em língua portuguesa também pertence. Esse cara aqui, muita gente só ouviu falar dele agora. O cuidador é um cargo, né? Pertence à carreira da educação, carreira do profissional de educação aqui no estado do Amapá, regido por esse estatuto. Mas esse cargo foi incluído na lei, no estatuto, em 2011. Então, esse cargo já existe há 11 anos. O cargo de cuidador. A gente ouviu falar de cuidador agora.
Também tem o cargo de instrutor de música, pertence a essa carreira. Muito importante o cargo de professor indígena. Por quê? Porque o indígena, ele tem a sua própria modalidade de professor e a sua própria modalidade de pedagogo. É muito importante saber sobre esse cargo de professor indígena e de pedagogo indígena. Primeiro, tem que saber que eles pertencem à carreira. Segundo, tem que saber por que existe um professor indígena e um pedagogo indígena. Para vocês terem uma ideia, até o direito penal é diferente para os indígenas que vivem, né, lá dentro da cultura deles, originalmente. Então, lá dentro da cultura indígena, está dentro dos costumes deles, o direito penal brasileiro, da maneira que a gente conhece, não entra. O direito penal lá é aplicado de outra maneira. São as regras deles. Tranquilo? Então, se culturalmente eles têm algum hábito que para a nossa cultura, né, aqui, digamos assim, da cidade, né, como diria, né, na linguagem popular, seria crime, lá para eles não é crime. Tranquilo? Então, se o direito penal é diferente para o indígena, existe um cargo próprio de professor para atuar dentro dessas aldeias e trabalhar com o povo indígena, e também um cargo de pedagogo. E claro que tem critérios próprios para ser professor indígena. Então, existem critérios especiais para ser professor indígena, existem critérios especiais para ser pedagogo indígena, e tem que decorar esses critérios. Lá, mais abaixo, ele vai detalhar. Então, cuidado, tem um professor e tem um professor indígena. Então, tem um analista educacional, que exerce atividades administrativas, tem o auxiliar educacional indígena, né, que também é diferenciado, exerce atividades administrativas, e tem o especialista em educação indígena também. A gente vê que esses aqui foram incluídos recentemente, em 2022. Agora que a gente sabe que são 12 cargos na carreira dos profissionais da educação, não é só o professor e o pedagogo, tem o professor indígena, o pedagogo indígena, não é só o especialista em educação, tem o auxiliar educacional, tem o auxiliar educacional indígena, tem o tradutor e intérprete de Libras, tem o cuidador, tem o instrutor de música, tá? Agora que a gente sabe disso, tem um analista educacional, vamos ver algumas regras específicas desses cargos. Vamos lá. Olha, os cargos efetivos da carreira dos profissionais da educação básica são estruturados em classes e padrões, de acordo com a natureza e a complexidade das atividades desenvolvidas das habilitações. Então, olha só, o cargo efetivo dos profissionais da educação, eles têm uma carreira, e essa carreira é dividida em classes, que são letras, classe A, classe B, classe C, classe D, e em padrões. Esses padrões, eles são em números e são em números, e são de dois tipos. O número chamado de arábico e o número em algarismo romano. Então, essas carreiras, elas são classes, as classes são letras. Vamos pegar o professor. Existe professor classe A, classe B, classe C, classe D, classe E, classe F. Então, o professor tem uma carreira que é dividida em classes. Vai da A até a F. E também a carreira dos profissionais da educação, vamos pegar o professor como exemplo, é dividida em padrões. Esses padrões podem ser padrões em números, 1, 2, esses números convencionais aqui, vai até o 23, e pode ser também padrões em algarismo romano. Aí a gente chama de níveis. A gente vai falar disso hoje. Então, essa aqui
é a carreira, é a carreira dos profissionais da educação. Vamos pegar o professor. Vamos pegar o professor como exemplo. Olha, a gente está fazendo concurso para professor, classe C, essa é a nossa classe na carreira. A gente vai entrar no padrão vertical 1 e no padrão horizontal nível 1. Tá? O que acontece? Essa classe aqui na carreira, hoje não é possível mais mudar de classe. A mudança de classe, da classe C para a classe D, por exemplo, da classe D para a classe E, era chamada de promoção na carreira. Mas houve uma modificação em 2019 e essa progressão não é mais possível. Tá? Quem entrar na classe C agora como professor vai ser classe C até se aposentar. Tá? Só se fizer um concurso para classe D, professor classe D, ou se fizer um concurso público para professor classe E ou para professor classe F. Você só ingressa nessas classes aqui mediante concurso. Depois de ingressar, não tem como mudar de uma classe para outra. Tá? Essa mudança de classe se chamava promoção, mas essa promoção foi extinta em 2019. Tá? O que acontece agora é uma mudança de padrão dentro da carreira. Então, a cada 18 meses, existe uma progressão, a gente vai tratar disso hoje, existe uma progressão vertical na carreira. Então, essa promoção vertical, ela é assim, ó. O servidor entra no padrão de remuneração 1, 18 meses depois, preenchendo outros requisitos que a gente vai falar hoje aqui, o servidor progride verticalmente o padrão 2. A remuneração dele vai sofrer um acréscimo, vai aumentar a remuneração dele. Tá? E o nome disso é progressão vertical. Ele mudou de padrão, ele não mudou de classe. Porque para mudar de classe tem que promover, e não existe mais essa promoção. Vai ser para sempre classe C, quem entrar na classe C como concursado. Então, o que dá é de progredir verticalmente, que é passar do padrão 1 para o padrão 2, isso gera um aumento no padrão, na remuneração base, tá? E é possível também, mediante a apresentação de títulos, é possível também realizar uma progressão horizontal. Na progressão horizontal, vamos lá, a gente vai falar disso hoje, hein? Na progressão horizontal, o que vai ocorrer na progressão horizontal? Na progressão horizontal, o servidor que entrou na classe C como professor, ele vai sair do nível 1, agora o nome é nível, ele vai sair do nível 1 e vai para o nível 2, desde que ele apresente. Qual é a condição? Para progredir horizontalmente do nível 1 para o nível 2, se tratando de um professor classe C. Para progredir do nível 1 para o nível 2, é necessário apresentar um certificado de pós-graduação lato sensu. Aquela famosa especialização. Então, o professor classe C, quando ele apresenta a especialização, ele não vai mudar para a classe D. Não vai mudar, porque essa mudança se chamava promoção e não existe mais. Quando o professor classe C apresenta um certificado de pós-graduação, ele vai progredir horizontalmente do nível 1 da classe C para o nível 2 da classe C. Ele vai continuar sendo classe C, mas agora ele vai ser nível 2, porque ele apresentou certificado de especialização, a pós-graduação lato sensu. Tranquilo? Quando esse professor classe C apresentar o diploma, agora não é mais certificado, agora é diploma porque é grau. Quando ele apresentar o diploma do 4º grau, qual é o 4º grau? Quem conhece o 4º grau aí? Quando esse professor apresentar o diploma do 4º grau,
ou seja, quando ele apresentar o diploma de mestrado, aí ele vai progredir horizontalmente do nível 2 para o nível 3. Ele vai continuar sendo classe C. Ele não promoveu, ele progrediu horizontalmente do nível 2 para o nível 3. E esse mesmo professor classe C, agora mestre, continua sendo classe C, o dia que ele apresentar o diploma do 5º grau, que é o doutorado, ele vai progredir horizontalmente do nível 3 para o nível 4. Ele vai continuar sendo um professor da carreira classe C, mas agora ele vai ser do nível 4. E é claro que a cada 18 meses ele vai passar pela progressão vertical, passando a ser do padrão 1, padrão 2, padrão 3, padrão 4, padrão 5, a cada 18 meses, até chegar no padrão 23. Então, essa progressão vertical é a mudança de padrão de vencimento. A progressão vertical é a mudança de padrão de vencimento. Acontece a cada 18 meses, mas tem mais condições, hein? A progressão horizontal é aquela que acontece pela apresentação de certificados e diplomas. E ela não é em padrões de vencimento, ela é em níveis, que vai de 1 a 4. É claro que cada nível desse que o professor progride horizontalmente, ele vai aumentar um percentual na sua remuneração. A lei diz quanto é o percentual de cada nível desse, de aumento. Tranquilo até aí, pessoal? Me diga se estou entendendo. Sim, professor, tudo tranquilo. Avante, professor. Fala silencioso, prof. Olá, pessoal. Tranquilo aí? Voltou o áudio? Sim. E aí, tá tranquilo essas ideias aí que a gente falou agora? Então, vamos falar um pouco dessa progressão aí. Tá? Então, tá tranquilo que não existe mais promoção. No entanto, existe progressão. A progressão horizontal e a progressão vertical. Vamos lá, ó. São requisitos de escolaridade para ingresso na carreira. Vamos lá. Professor. Para ser professor classe A, se o edital tivesse oferecido vaga para professor classe A, não foi oferecido, mas qual seria o requisito para ser professor classe A? Seria a habilitação específica de magistério, o antigo magistério, né? Quem estudou no IETA, por exemplo, tinha magistério no IETA, nos anos 2000, anos 90. Aí precisaria desse ensino médio e do magistério para o desempenho de funções na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental. No entanto, não foi oferecido nesse concurso vaga para professor da carreira classe A.
E se fosse para ingressar na carreira classe B de professor, quais seriam os requisitos? Classe B é uma classe em extinção. Quem é classe B vai se aposentar como classe B e não vão entrar novas pessoas na classe B. O próprio estatuto diz que a classe B está em extinção. Quer dizer que ninguém mais entra na classe B. Não vai ter concurso para classe B mais. E quem já é classe B vai se aposentar. Aí vai deixar de existir professor classe B. É uma carreira em extinção a classe B. E diz assim a classe B. Para ser classe B, o edital ia ter que oferecer vaga com a seguinte habilitação. Habilitação específica em nível superior, representada por licenciatura curta ou equivalente, para o desempenho de funções de 5ª a 8ª série do ensino fundamental. Então, para entrar na classe B, não é necessário, ou não era, porque agora não vai ter mais concurso para a classe B, não era necessária a licenciatura plena. Para a classe B, é necessário a licenciatura curta ou equivalente. Até mesmo essas licenciaturas curtas já foram extintas, né, que era para habilitar o profissional para o desempenho de atividades de magistério. Né? Era um curso mais rápido para habilitar o profissional para atuar no magistério. Lá nos anos 70, nos anos 80, existia essa licenciatura curta. Hoje em dia foi extinta. Então, a classe B é uma classe em extinção. A classe C é a classe que foi oferecida a vaga no concurso. Então, vamos ver se pediram isso. A habilitação específica de nível superior, em nível de graduação, representada por licenciatura plena para o desenvolvimento de funções na educação básica. Olha como ele não falou em educação infantil especificamente, ele falou em educação básica, ou seja, um rol mais amplo. Então, aqui, para ser classe C, é necessário apresentar um nível superior, tá? Mas não é um nível superior qualquer, é um nível superior do tipo graduação. Existe nível superior que não é do tipo de graduação e não poderia ingressar na classe C. Né? A LDB traz níveis superiores que não são do tipo de graduação. Então, tem que ser um nível superior do tipo de graduação e em licenciatura, mas não é a licenciatura curta, é a licenciatura plena, que é um curso mais demorado do que a licenciatura curta, tá? Para o desempenho das funções, tá? Então, a classe C tem esses requisitos. Nível superior, tem que ser em nível de graduação e tem que ser de licenciatura plena para poder ingressar na classe C. Se o edital pediu algo a mais do que isso, tá? O edital está afrontando, para ser professor, né? O edital está afrontando o estatuto. E a classe D? Não foi oferecido vagas para a classe D, mas se fosse oferecido vagas para a classe D, a condição seria a habilitação específica de nível superior em licenciatura plena, com pós-graduação, lato sensu, a especialização. Então, para ser professor classe D, teria que abrir uma vaga para profissionais com licenciatura plena e com especialização, que é a pós-graduação lato sensu. E a classe E? Não foi oferecido para a classe E vaga, mas se fosse oferecido, para entrar na classe E ia precisar de nível superior em licenciatura plena e ia precisar também de uma pós-graduação estrito sensu com um curso de mestrado na área de educação. Então, se fosse oferecido vagas para professor classe E, só poderia tomar posse aquele profissional que tivesse licenciatura plena e mestrado na área de educação. E não foi oferecido vagas para professor classe F, mas se fosse oferecido vagas para professor classe F, para ingressar, ia precisar de nível superior em licenciatura plena e mais um pós-doutorado, uma pós-graduação do tipo doutorado na área de educação. Então, a gente viu que o Estado não tem interesse em contratar classe F, nem classe E, nem classe D. O Estado tem interesse em contratar professor para a classe C, que foi o que foi lançado no edital. Quem fizer especialização, mestrado, doutorado, vai continuar sendo classe C, mas vai mudar de nível 1, 2, 3 e 4. Entenderam a lógica? O mesmo vale aí
O mesmo vale para o pedagogo, né? Na carreira do pedagogo também existe níveis 1, 2, 3 e 4, que é o pedagogo que tem a especialização, vai ser nível 2, mestrado vai ser nível 3, doutorado vai ser nível 4. Tá? Então, essas são as classes. Lembrando que não dá de mudar de uma classe para outra, porque não existe mais promoção. Tranquilo? Quem entrar na classe C vai se aposentar na classe C. Mesmo que faça mestrado e doutorado, vai continuar sendo classe C. Agora, vamos falar das progressões. Existe a progressão vertical e existe a progressão horizontal. Já deixei bem claro que não existe promoção. Se existisse promoção, o servidor poderia passar da classe C para a classe D ao fazer especialização. Isso não acontece. Não existe promoção. A promoção foi retirada da lei em 2019. Seria mais custo financeiro para o Estado fazer concurso para a classe D, E e F. Seria mais custo. Entraria com um salário, uma remuneração maior, né? E também correria o risco de não preencher as vagas. Porque aumentando o nível de especialização, de cobrança, de título, você diminui até mesmo o interesse dos profissionais e também você diminui o número de pessoas interessadas, porque tem menos pessoas com mestrado e doutorado do que pessoas com graduação. Quem sabe o concurso fosse prejuízo. Mas para as universidades, sim, mas a UEAP não é regido por esse estatuto. Tem um estatuto próprio da carreira da UEAP. Não é regido por isso. O professor da UEAP não é regido por esse estatuto. Ele tem um estatuto próprio. Então, vamos lá, pessoal. A gente já sabe que não tem promoção, mas tem progressão, que pode ser vertical e pode ser horizontal. Eu já dei a dica. Quando for vertical, é porque mudou de padrão de vencimento. São aqueles números arábicos. 1, 2, 3, 4, 5. Padrão 1, padrão 2, padrão 3, padrão 4, padrão 5. Quando for progressão horizontal, é porque apresentou a titulação, pode ser pós-graduação, lato sensu, mestrado, doutorado, aí mudou de nível 1, 2, 3 e 4 só. Até o nível 4 para o doutor. Quem for pós-doutor não tem nível 5. Até porque pós-doutor não é diploma, né? Não existe o 6º grau. Pós-doutor, 6º grau. Não, 5º grau é doutorado e acabou. Então, olha só. Artigo 32. Vamos falar do desenvolvimento na carreira. O desenvolvimento do profissional de educação em sua respectiva carreira ocorrerá mediante progressão vertical e horizontal. Ou seja, não tem promoção. Vocês perceberam que ele não falou de promoção aí? É porque não tem promoção. Ou tu progride verticalmente, porque tu mudou o padrão de vencimento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou tu progride horizontalmente, porque apresentou uma titulação. Que aí vai de nível 1, nível 2, nível 3 até o nível 4. Não tem promoção. Não tem promoção. Desde 2019 não tem promoção. Progressão vertical. Progressão vertical é a evolução do profissional de educação para o padrão de vencimento imediatamente superior. Olha, promoção vertical é mudança de nível ou é mudança de padrão? Promoção vertical é mudança de padrão de vencimento. Não vai confundir na hora da prova. Tá? Eu trabalho muito esses estatutos aqui há muito tempo e eu posso te garantir que está passando, tá, uma possibilidade grande de questão na tua tela agora. Ele confundir a progressão vertical com a progressão horizontal. Progressão vertical é você subir de padrão de vencimento. Progressão horizontal é você mudar de nível. Tá? Então, para progredir verticalmente e mudar de padrão de vencimento, o que é necessário? Número 1, tem que ter 18 meses de efetivo exercício para poder passar do nível 1 para o nível 2, do nível 2 para o nível 3, perdão, para passar do padrão 1 de vencimento para o padrão 2 de vencimento, do padrão 2 para o padrão 3, ou seja, para progredir verticalmente é necessário 18 meses de interstício. Quer dizer que é a cada 18 meses que acontece a progressão vertical. Também tem que passar por uma avaliação de desempenho
Também não pode ter ausência injustificada ao serviço nesse período de 18 meses. Se o servidor tiver uma falta não justificada dentro desses 18 meses de interstício, ele não progride verticalmente ao final dos 18 meses. Ele também não pode ter sofrido penalidade disciplinar nesses 18 meses. Então, olha só quantas condições. 1, 2, 3, 4, para poder progredir verticalmente na carreira, mudando de padrão de vencimento. Ou seja, mudando para o padrão superior. Superior porque é para cima porque é vertical. Precisa dessas 4 características. Essa pode ser a questão da tua prova. Quais são as condições para progredir verticalmente? Exercício de 18 meses de efetivo exercício, avaliação de desempenho, não ter ausência justificada durante os 18 meses, que é o interstício, e não ter sofrido penalidade durante os 18 meses. Penalidade disciplinar, né? E para progredir horizontalmente, o que precisa? Progressão horizontal é a evolução do profissional da educação para o nível correspondente à articulação apresentada. Então, para progredir horizontalmente, tem que apresentar uma articulação dentro da sua respectiva classe. Ou seja, quem progride apresentando um título não muda de classe. Continua sendo classe C. Por quê? Porque não existe promoção para a classe D. Não muda de classe. A promoção foi extinta. Apresentando um título, você continua sendo classe C, porque você não promoveu. Você progrediu horizontalmente, mudando de nível. Mantendo-se no padrão de vencimento do nível anteriormente ocupado, ou seja, quem progride horizontalmente porque apresentou um título, não vai mudar de padrão de vencimento. Por quê? Porque mudar de padrão é progressão vertical. A pessoa continua no mesmo padrão de vencimento. Só que ela vai mudar de nível de titulação, conforme as normas e exigências estabelecidas pelo Conselho, pelo Ministério da Educação e pelos Conselhos Estadual, Nacional e Estadual de Educação, e quando realizado no exterior, devem ser revalidados, reconhecidos pela instituição nacional competente. Então, tem que apresentar uma titulação, essa titulação tem que ser reconhecida pelo MEC ou pelo Conselho Estadual de Educação, né, e deve ser, e se for feito no exterior, tem que ser revalidado aqui, por uma instituição nacional competente para revalidar. Então, vamos ver essas titulações aí. Tá? A progressão funcional, tá? Olha, esse aqui é o texto anterior, que foi extinto. Foi revogado isso aqui. Ó. Foi revogado isso aqui. Isso que está em amarelo foi revogado. Então, só para confirmar para vocês que não existe, só para confirmar para vocês que não existe mais promoção, está bem aqui, bem grande, ó, revogado em 2019. Só para provar, né? Promoção é a passagem promoção era a passagem do profissional de educação de uma classe para a classe imediatamente superior, mediante avaliação de desempenho e cumprimento de interstício previsto no artigo anterior. Então, essa promoção, ela era a mudança de classe, da classe C para a classe D, da classe D para a classe E, se fizesse especialização, se fizesse mestrado, mas não existe mais isso, porque foi revogado em 2019. Só para confirmar, né? Que foi revogado em 2019. Não tem professor N para N confundir. Olha aqui, ó. Tá, pessoal? Então, algumas regras para a progressão horizontal. Qual é a progressão horizontal? É aquela que apresenta títulos. Tá? Ao profissional da educação, ocupante do cargo de professor da educação básica e educação profissional e profissão indígena, fica assegurada a progressão horizontal para o nível correspondente dentro da sua respectiva classe padrão, mediante
a comprovação da titulação nos termos da lei. Então, o professor, seja da educação básica, profissional ou indígena, tem direito à mudança de nível dentro da mesma classe se apresentar os títulos. A gente já falou isso. Os requerimentos para progredir horizontalmente, apresentando a titulação, serão apreciados pelos seus respectivos atos de concessão serão apreciados e seus respectivos atos de concessão publicados semestralmente, observar a seguinte regra. Então, quem entrar com um título para progredir horizontalmente, apresentou o título de mestre e quer passar para o nível 3 da classe C, porque agora é mestre, aos apresentados à Secretaria de Educação até dia 31 de março, quem apresentar o título até 31 de março, vai ter a publicação da sua progressão até 30 de junho, é o que está no estatuto. Não quer dizer que isso seja cumprido. Apresentou o teu título de mestre até 31 de março, pode ter certeza que até 30 de junho, segundo o estatuto, vai ser publicado a tua progressão horizontal, passando para o nível 3. E quem apresentar até 30 de setembro, vai ter publicado até 31 de dezembro a sua progressão horizontal. Tá? E aí, pessoal, vocês estão entendendo essas coisas aí? Me falem. Tranquilo, professor. De boa. Ok, pessoal, só para a gente... Vou dar um intervalinho aqui de 3 minutos, só para resolver uma questão aqui e já volto. Travou para vocês também, gente? Tá vendo aí quando a aula é boa? Então, pessoal, voltando aí, essa progressão horizontal, ela é a apresentação de título, para mudar de nível. Tá, pessoal? Não vai deixar de ser classe C. Ela vai mudar de nível. Então, quem apresentar até 31 de março, vai ter publicado a sua progressão horizontal até 30 de junho. Quem apresentar até 30 de setembro, o título, vai ter a publicação da sua progressão horizontal para o nível correspondente até 31 de dezembro. Não quer dizer que isso aconteça na prática, mas na lei é assim. Tem mais regras, hein? Se liga nessas regras aqui. Agora vem as regras da tua prova. Eu estou te avisando isso, que é isso aqui que vai perguntar para ti no dia da prova. Ó,
Os efeitos financeiros da progressão horizontal passam a contar da publicação dos decretos, respeitando o disposto no parágrafo anterior. Então, tu apresentou dia 1º de janeiro. Então, foi antes de 31 de março, né? E só foi publicado dia 30 de junho, que era o prazo limite. Tu vai passar a receber o valor adicional pelo título apresentado só a partir de 30 de junho, porque os efeitos financeiros da progressão passam a contar da publicação do decreto. Meio injusto, né? Entrada em janeiro, foi publicado só em junho, a data limite, 30 de junho, mas ela só passa a receber a partir de junho, ela apresentou em janeiro. Fazer o quê? É o que está dizendo aí. Não estou dizendo que é certo isso. É só entrar na justiça reclamando para receber até de janeiro. A partir de janeiro. Mas a prova que vale é o que está escrito aí. Agora, olha essa regra aqui. Ocorrendo a progressão horizontal prevista no campo deste artigo, o reposicionamento do profissional da educação ocorrerá no nível correspondente à titulação apresentada. Pessoal, quais são os níveis? Vamos lá. Nível. Nível 1. Qual é o nível 1? Nível 1 é o nível que você entra com licenciatura plena. Qual é o nível 2? Nível 2 é o nível que você apresenta o título, né? Você apresenta o certificado de pós-graduação lato sensu, a famosa especialização. Lembrando que a pós-graduação lato sensu não é diploma, porque ela não concede um grau. É um certificado, porque é uma continuação dos estudos da graduação. Tá? Quem apresentar o título diploma de mestre na área de educação, que é o mestrado, vai passar para o nível 3. E quem apresentar o diploma de doutorado vai passar para o nível 4. Nível 4 é doutor, nível 3 mestre, nível 2 especialista, nível 1 você já entra no nível 1, porque você vai entrar necessariamente com licenciatura plena, no mínimo, porque classe C é no mínimo licenciatura plena, que é o graduado. Tranquilo? Só toma cuidado com uma coisa. Muita gente pergunta isso, e está na tua prova isso. Professor, mas eu já sou mestre, eu já vou entrar nesse nível 3, porque eu sou mestre, eu sou licenciado, eu sou mestre, então eu já vou entrar nesse nível 3, recebendo a gratificação correspondente ao nível 3, porque eu já sou mestre, eu já vou entrar, no primeiro dia eu já vou dar entrada. Vamos ver se isso é possível. Vamos ver se isso é possível. Para fins de desenvolvimento na carreira, ao profissional da educação fica assegurada a contagem de tempo de serviço desde a sua posse e entrada em exercício, sendo concedida a progressão horizontal somente após o cumprimento do estágio probatório e a confirmação do cargo. Então, você pode entrar até doutor, mas você vai continuar sendo classe C até se aposentar, e você vai continuar sendo nível 1 até o dia do final do estágio probatório. Quando você estabilizar, aí você vai poder dar entrada com o seu título de mestre, de doutor, certificado de pós-graduação, lato sensu, especialização. Você só vai conseguir essa progressão horizontal depois que terminar o estágio probatório e você for confirmado no cargo. Tranquilo? Tá justo? Eu não acho que esteja justo. É como se desse com uma mão e tirasse com a outra, né? Mas... Não é justo, professor. Se matando, estudando. Pessoal, então, a gente falou aqui sobre... Tá? A gente falou aqui sobre as classes. A gente viu que não existe mudança de classe, porque não existe promoção. O que existe é mudança de padrão de vencimento, que é a progressão vertical, e a mudança de nível, que é a progressão horizontal. Cuidado com os requisitos para a progressão vertical. São esses 4 aqui que a gente viu. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui os percentuais. Professor, boa noite. O senhor vai disponibilizar esse material para a gente? Vou conversar com a professora Nayara a respeito disso daí. Tá? Então, olha só. Conhecimento básico, detentor de pós-graduação.
Mestrado, doutorado, parcela compensatória, são gratificações, 15%. Pronto, tá aqui. Ó, gratificação por titulação, para quem estava com dúvida aí no dinheiro, né? Incidente sobre o vencimento básico, respectivo padrão e classe ocupada pelo servidor, devido aos ocupantes do cargo de analista educacional, detentores de pós-graduação, desde que específico da área da educação, e ao professor também, nessa proporção aqui, ó, 10% para especialização, 20% para o mestrado, 30% para o doutorado. São esses aqui, o aumento no vencimento base de quem progredir horizontalmente. Quem progredir horizontalmente, porque apresentou especialização, mestrado e doutorado, vai ganhar esses percentuais aí, que também pode cair em prova. Tranquilo? Então, pessoal, fizemos uma aula hoje que eu aposto para a prova. A minha aposta é desenvolvimento na carreira. E a gente falou de desenvolvimento da carreira hoje com propriedade.